A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação e com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Olá, boa tarde a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Cobbcast. Meu nome é Rodrigo Baião, estou na Cobb já há quase 6 anos, sempre atuando na área técnica. E é com grande prazer que eu participo de mais um Cobbcast aqui com vocês. Antes de começar nosso bate-papo de hoje, quero agradecer a todos os ouvintes, que vêm acompanhando a gente aí, vêm nos seguindo, vêm comentando, enviando dúvidas. A participação de vocês é muito importante para a gente. Gostaria de convidar a todos vocês também para nos seguir nas plataformas de áudio e no nosso canal no YouTube. E não se esqueçam de ativar a opção de notificação para serem avisados toda vez que novos episódios forem ao ar. Dando continuidade nessa temporada, que você já vem nos acompanhando, a segunda temporada do Cobbcast, que a gente está falando de incubatórios. Então, mais uma vez aqui com vocês, nosso especialista, o Guilherme Silent, que vai falar para a gente hoje de temperatura, controle de temperatura do pintinho no incubatório. Então, muito bem-vindo, Guilherme. Grande prazer estar com você aqui. Ô, Baião, boa tarde, tudo bem? É uma satisfação para mim estar aqui com você, tá aqui participando de mais um Cobbcast, essa nossa aí, segunda temporada aí, falando sobre incubatórios. Para mim é uma satisfação muito grande aí estar participando, estar trocando ideias, trocando informações aí com os nossos ouvintes, compartilhando e também aprendendo, então é sempre muito bom. Eu estou na Cobb aí, pessoal, há 6 anos, há mais ou menos um ano aí, cerca de um ano eu tenho atuado, estou na função aí de especialista de incubatório para a América do Sul, então focado especificamente nessa área de incubatórios, visitando aí os nossos clientes aí, no intuito de ajudar para que, claro, vocês tenham a melhor experiência com os produtos Cobb. Então estamos aí junto, Baião, vamos aí trocar essa ideia sobre controle de temperatura, que é um tema bastante importante, bastante pertinente aí para nós. Muito bom, Guilherme. Obrigado pela introdução. Realmente um tema bastante importante, Acho que fica interligado com toda a cadeia de produção do frango depois. Eu acho que justamente esse é o ponto principal, que a gente falar de temperatura de pintinho no incubatório, indiretamente falar do desempenho no campo do frango, e do desempenho inicial fundamentalmente. Eles estão diretamente relacionados, E muitas vezes a gente sabe que a gente vê desempenhos baixos, atividades dos pintinhos ruins, e mesmo com bons manejos, E a gente sabe que isso às vezes está relacionado justamente à incubação. E aí, assim, já ligando para a primeira pergunta justamente relacionada a isso, o que a gente observa quando os pintinhos são sobreaquecidos no incubatório, Como que a gente pode buscar algum indicador relacionado a isso? Quais são os principais sintomas que a gente vê para diferenciar esse problema do pintinho com um mau controle de temperatura no incubatório e que não seja algo relacionado à granja? Excelente pergunta, Baião. Excelente pergunta aí para a gente abrir a nossa discussão e já começar a criar tentar passar essa visão crítica ou tentar estimular aí essa observação do pessoal, Então, como que a gente vai observar, O pintinho, ele está confortável, não está confortável? O que a gente vai observar? Bom, olhando visualmente, se um pintinho ele está ali, ele está sobreaquecido, ele vai estar ofegante. O pintinho que ele está com uma temperatura corporal acima de 40,6 graus Celsius, ele vai começar a ofegar. Então a gente vai bater o olho no pintinho, a gente vai ver que ele está desconfortável, ele está ofegando, ele vai fazer mais barulho, ele vai, vamos dizer assim, piar mais alto, como se ele estivesse de fato reclamando. E a gente vai ver ele desconfortável. Ou se ele também, se ele está com frio, vamos pensar assim por outro lado, a gente vai ver no incubatório ele também amontoadinho nas caixas, todo aglomerado ali no intuito de se aquecer. Então, nas caixas ele vai ter que estar, claro, é um espaço pequeno, mas ele vai ter que estar ali distribuído
por toda a caixa, sem nenhuma, com alguma vocalização, mas uma pouca vocalização, ou às vezes até, digamos assim, dormindo ali, que ele vai tá confortável. E como que a gente vai ter certeza, né? Claro, a gente sempre tem que medir, né? Aquilo que a gente mede, aquilo que a gente gerencia aí consegue melhorar. Então, o indicador, de fato, para a gente ter certeza, e o que a gente sugere o pessoal medir é a temperatura, de fato, de cloaca. Eu vou com um termômetro simples, aí, um termômetro clínico, esses termômetros digitais de farmácia, né, que a gente encontra em qualquer farmácia e é bastante barato, uma coisa bem simples, né? A gente introduz ele na cloaca do pintinho, vai esperar ele estabilizar e a gente vai ver se o pintinho ele está ali, qual é a temperatura, a gente vai aferir a temperatura do pintinho e vai observar, olha, está ali entre 39,5 a 40,6, então ele está dentro da faixa de controle, ok, ou não, se ele está sobreaquecido, né, que é a tua pergunta, a gente vai ver ele está ali 41, 42, em alguns casos extremos até mais, a gente vai verificar que de fato ele tá sobreaquecido, né? E o que a gente vai observar ali de sinal, de sintoma? Claro que os sintomas eles vão depender um pouco do tempo de exposição, né, desse pintinho a esse excesso de temperatura, certo? Se ela for um período curto de tempo, a gente não vai ter tantas consequências tão negativas, mas claro, normalmente a gente tem um período, muitas vezes, de exposição que a gente acaba não conseguindo controlar, que é muito maior. Então, num caso, vamos dizer assim, menos severo, a gente vai observar ele ofegando, e se a gente conseguir controlar de forma rápida, não vai ver tanta coisa. Se esse tempo for maior, a gente já começa a ver um nível de desidratação já intermediário e se persistir essa condição, um nível de desidratação mais acentuado, né? Porque o pintinho ele vai começar a ofegar, né? Que a gente estava falando, e ele vai, na tentativa de controlar a sua temperatura, ele vai ofegando e vai perdendo essa água, né? Vai perdendo a umidade, a água corporal que ele tem, né? E vai ficando desidratado. E esse processo, quando está ofegando, Baião, ele ocorre muito mais rápido, né? Então essa desidratação ocorre de forma muito, muito acelerada. Lembrando que normalmente aí a nossa janela de nascimento, né? Claro, vai ter uma variação por tipo de máquina, né, de equipamento que eu tenho no incubatório, mas ela vai estar ali de 24, 28 horas, até 30 horas, dependendo de alguns casos mais extremos ou mais adiantados, né? Não é o que a gente gostaria, mas eventualmente a gente observa. Então 30 horas ou às vezes mais. Então ele vai ter todo esse período até o saque, depois até o processamento e chegar na granja. Então veja, um período bastante extenso, né? Então a gente vai poder ver desidratação. E se eu tiver, no caso dessas janelas mais extensas, né, que a gente estava comentando de 30 horas ou mais, eventualmente a gente pode observar também alguns casos aí de hidropericárdio, né, que o pintinho fica aí longos períodos ou várias horas aí submetido a um estresse calórico, né, a esse sobreaquecimento. Isso acaba resultando aí, eventualmente, em um hidropericárdio que acaba evoluindo ali para uma pericardite, enfim, e outras consequências ali que a gente acaba observando. Muito, muito bem respondido, ficou bem claro. Os principais sintomas aí para a gente ficar ligado, então, no campo, né? E como você falou, né, às vezes em processo mais crônico, a depender até da janela de nascimento, um sobreaquecimento já lá desde o nascedouro, isso pode acarretar problemas para o meio, ao final da vida do frango. A gente pode ter esses problemas persistindo e aparecendo mais tardiamente no frango. O problema sempre já vai, primeira semana já é identificado na granja. Normalmente a gente acaba observando esses problemas mais em se tratando de temperatura de pintinho, tá? Mas na primeira semana, né? A gente às vezes acaba observando ali uma desidratação, né, mais severa e tal, acaba ficando mais restrito na primeira semana. Porém, agora, esse ano a gente até observou aí, em alguns casos aí, né, na verdade em várias regiões, né, em função do inverno,
uma dificuldade de controle de temperatura, é que às vezes a gente tinha uma condição ali de qualidade ruim, de temperatura, né, uma dificuldade de manejar a temperatura e de controlar, enfim, né, e a gente acabou observando em alguns casos que isso se estendeu até um pouco mais do que a primeira semana, sabe? A gente tinha ali uns hidropericárdios ali que apareciam e umas pericardites e tal. Às vezes você tinha ali uma mortalidade um pouco maior na primeira semana, mas eventualmente acabava também passando ali para a segunda semana uma cole ali que ficava persistente às vezes no lote, que a gente tinha observou uma dificuldade de controlar. Às vezes a ave não morria e ficava persistindo aquela cole ali, aquela ave ali no aviário, e a gente ia observar mais na vida final do lote. Em via de regra, né, eu costumo comentar com o pessoal assim, ó, na minha visão, se eu tenho esses casos assim, um hidropericárdio ou uma que já começou ali no incubatório, né, ou uma desidratação, eventualmente eu vou ver um pico de mortalidade ali no terceiro, quarto dia, né, que vai estar associado ali a uma cole, que vira um hidropericárdio, né, uma pericardite, perdão, peritonite e tal. Agora, claro que o tema de temperatura ele é fundamental durante toda a incubação, né, Baião? Quando a gente tem assim, embriões, vamos dizer assim, sobreaquecidos, né, a gente está falando do pintinho, certo? A gente discutiu de temperaturas do embrião em outro podcast, mas fazendo um link, né, se a gente tem embriões aí sobreaquecidos, né, especialmente no final da incubação, isso também vai acarretar aí impactos na vida do frango ali, né, um percentual menor de coração. Num trabalho aí que nós fizemos lá na Europa, a gente observou que perfis diferentes de temperaturas mais altas, o pintinho teve um percentual menor de coração e acabou tendo mortalidades maiores após os 21 dias, principalmente por ascite, né? Então, o tema de temperatura é fundamental em todo o período da incubação, né? Tanto no embrião, né, como depois que esse pintinho, né, com esse embrião nasce, enfim, vira o pintinho, né? E nessa fase ali, é uma fase crítica também, ele vai ter consequências na primeira semana, que nem eu comentei, podendo se estender ali daqui a pouco até a segunda semana. Mas se eu tenho também na fase final, eu posso observar consequências negativas depois no resultado do frango, que nem eu comentei agora há pouco. Obrigado, já ficou bem respondido aí então, o que normalmente a gente vê de problema, né, quando a temperatura do pintinho em si não é bem controlada do incubatório ao alojamento. Mas para ficar assim, ainda mais claro, para a gente discutir um pouquinho mais, abrir um pouco mais ainda, o que você falou, né, de indicador, temperatura de cloaca, mas também a gente sabe que tem outras medidas de qualidade de pintinho que o pessoal faz e às vezes relaciona com controle de temperatura bom ou não no incubatório, né? Aí eu posso citar alguns exemplos, como o peso do saco vitelínico, né, absorção de gema, rendimento de pintinho, a própria janela de nascimento, reflexo de pintinho, tem uma série de indicadores. Daí eu queria assim ver de você, da sua opinião, quais deles são realmente relevantes para serem feitos na rotina das empresas e que podem nos dar indicativos para nos ajudar a gerenciar, né, melhor a temperatura dos pintinhos. Bacana. É sempre bom a gente falar aí desses indicadores, né, falar dos números, porque de fato é o que a gente tem que estar na nossa rotina, né, gerencial aí, e que os gerentes vão junto com a equipe de qualidade, vão mensurar, né, e vão de fato controlar, né? Então, falando de indicadores, claro, a gente tem uma série de indicadores no incubatório, né, os KPIs do incubatório, claro, vamos já começar na incubação, a perda de umidade na incubação, que eu tenho que olhar, eu vou olhar o rendimento desse pintinho, né, que nem você comentou ali, a gente quer ali 67%, 68% do peso do ovo, o peso do pintinho em relação ao peso do ovo, certo? Eu vou olhar a janela de nascimento, né, e vou olhar ali a temperatura de cloaca. Então, eu nunca vou olhar, né, ou
a sugestão, nossa, eu nunca vou olhar um indicador separado, né? Eu vou medir vários indicadores, eu tenho vários pontos de medida, e esse conjunto de indicadores, ele vai me dar uma ideia do meu processo de uma forma geral, né? Eu nunca vou tomar uma decisão baseada somente em um indicador, né? Então, o que eu acho interessante, né, para o manejo de temperatura, para a gente tá olhando, né? Bom, eu vou olhar, em primeiro lugar, a minha janela de nascimento, vou ter que estar mensurando ela, tem que ter uma rotina de avaliação da minha janela de nascimento, 24 e 12 horas antes, né, do saque, eu vou fazer essa contagem, e no momento do saque, né, então em 3 momentos eu vou contar os pintinhos, e vou ter o meu perfil de nascimento, né, a distribuição de como está, enfim, e eventualmente fazer os ajustes. Ali naquela amostra que a gente vinha comentando, você faz o rendimento. Na mesma medida ali que você faz a janela, você toma ali a temperatura de cloaca, né? Você pode tomar ela ali 12 horas antes do saque, né, e no momento do saque. Para você ver, assim, o ideal é que você tenha ali uma rotina de redução de temperatura do nascedouro, né, para que você consiga controlar. Então você vai medir às 12 horas antes e vai medir no momento do saque. E esses indicadores, né, associados aí, esses dois principalmente, né, eles vão ser aí os principais, no meu ponto de vista, para a gente ter uma noção de como que está ali, ou de como que a gente vai controlar essa temperatura de cloaca. Porque eu vejo como que está a distribuição do meu nascimento, ele está mais adiantado, ele está normal, ou ele está mais atrasado, né? E eu junto ali, já faço a aferição da temperatura de cloaca e falo, tá bom, às 12 horas estou tranquilo, está dentro do normal, 40,6, estou bem. Ou não, já às 12 horas o pintinho já está passando de 40,6, eu preciso já começar a reduzir minha temperatura aqui. E eu vou medir no saque, né, Baião? Aí no saque eu já, eu medi aqui, está 41,5, 42 graus. Eu preciso, então, olhar para trás e medir, fazer mais medições, né? Eu posso fazer aí uma sugestão que a gente dá. Eu faço aí, daqui a pouco, eu pego um momento ali, faço uma avaliação mais intensiva, daqui a pouco a cada 4 ou a cada 6 horas, divido esse período em 3 ou 4 avaliações, faço um teste uma avaliação mais intensiva e vou determinar o meu perfil. Olha, eu preciso voltar e preciso fazer 2 ou 3 passos, aí pensando no nascedouro mais manual, né, que não faz essa redução de forma automática, né? Porque o nascedouro de estágio único, ele vai fazer essa curva já automática, eu só preciso também fazer essa mesma avaliação, mas faço o ajuste da minha curva, ela já vai reduzir normal, e eu vou fazer a mesma medição no nascedouro de estágio múltiplo, só que eu vou ter que definir os passos, né, ou as alterações de forma manual, né? Então, mas a metodologia seria a mesma, e eu de posse dessa informação, faço o ajuste, e continuo com o meu indicador de temperatura de cloaca no saque, né? Então, eu vou ali no momento do saque, pego os pintinhos ali, faço a aferição da temperatura e registro aí diariamente de todos os meus nascedouros como que está a minha temperatura de cloaca. Então, esses seriam os principais. É claro, eu vou olhar o meu peso do saco vitelínico, né? Não é uma medida assim, né? Eu posso eventualmente fazer, né? Mas claro, não dá para fazer muito, porque senão eu vou matar muito pintinho, né? A gente gostaria de ter aí não mais do que 10%, do percentual de gema, né? No peso desse pintinho. Teria um número aí para discutir com o pessoal. Só que, claro, também vou ter outros fatores interagindo, né? Vou ter a perda de umidade na incubação, vou ter a umidade que eu perdi no nascedouro, né? Eu olho esse indicador junto com o rendimento, né? Eu vou ter, claro, o tempo que esse pintinho ficou no nascedouro, meu ponto de saque ali, que vai estar interagindo com esses indicadores, né? Mas pensando em temperatura, né? E no controle de temperatura, os principais seriam aí a janela,
e essa, de fato, a temperatura de cloaca aí, que é o que de fato vai nos dizer que o pintinho tá confortável ou não no nascedor. Só para aí, assim, toda vez que a gente fala em teste, em indicadores, eu não deixo de perguntar e de falar sobre a amostragem, né? Acho que é fundamental para a gente ter um indicador com uma boa confiança, a gente tem que ter uma amostragem tão confiável quanto, né? Então, na amostragem aí de janelas de nascimento, na medida de temperatura de cloaca do pintinho, quais são os pontos principais aí importantes, né, do seu ponto de vista? Bom, a janela, né, Baião, a janela, a gente vai ter que preparar essa amostra lá na sala de ovos, né? Normalmente a gente separa 3 bandejas, né, e coloca na parte de cima, do meio e de baixo da incubadora, né? Seja ela de prateleira fixa ou de carrinho, né, ou na máquina de estágio único, né, então em cima, no meio e embaixo, né, deixa ela marcada. Claro, no momento da transferência, a gente vai fazer a transferência e deixa todas elas na parte de cima do carrinho lá no nascedouro, para facilitar o procedimento de contagem, né? E aí você vai fazer essa contagem ali, né, nesses momentos ali que a gente estava comentando, 24 horas antes do saque e 12 horas antes do saque e no momento do saque, né, do nascimento. Então, em 3 momentos, você vai lá e vai fazer essa contagem. Para medir a temperatura de cloaca, para ser assim, um processo rápido ali, a gente pode pegar ali 2 pintinhos por nascedouro. Não precisa a gente pegar 10 pintinhos. Às vezes os termômetros demoram ali um pouco estabilizar, fica até um pouco contraproducente, né? Então, a gente pegando ali, claro, 2 pintinhos que estejam ali secos ali, né? Não vai pegar o pintinho molhado. Pega o pintinho seco ali, que está normal, já que terminou o processo de nascimento, né? E está ali, representa a média, digamos, do que está ali, né? Nascido. E pega 2 pintinhos e toma a temperatura e registra, né? Então, de novo, às 12 horas, no momento do saque, esses seriam os 2 primeiros momentos, certo? Mas a gente pode, claro, a sugestão também é que isso não se restrinja a esses 2 momentos, né, Baião? A gente pode, ou a gente deve, na verdade, seguir avaliando, né? Então eu vou olhar também ali posso fazer essa mesma medida no meu processamento, né? A expectativa é que ele não fique muito tempo no processamento ali, que ele já vá para seleção, né? Se tem sexagem ou não, enfim, não importa, mas é que o tempo que ele fique ali nesse processamento ele seja pequeno, mas a gente pode tomar uma medida ali também, né? Até para avaliar ali como é que está o fluxo de ar, se eles estão ficando confortáveis ali e tal, é um outro ponto. E a gente pode olhar também depois que esse pintinho está pronto para ser expedido lá na sala de pintinhos, certo? Aí na sala de pintinhos a gente pode ter uma amostragem maior para a gente tentar identificar se há alguma oportunidade dentro da sala de pintinhos, certo? Então, dependendo da minha sala, do tamanho, da amplitude da minha sala, né, eu vou olhar ali, vou marcar alguns pontos, né, 6 ou 8 pontos, ou mais pontos, dependendo do tamanho da sala. Aí eu vou pegar ali também 1 ou 2 pintinhos por caixa, né, nesses pontos que eu posso já deixar fixo, já posso deixar determinado, né, e fazer ali uma avaliação para entender como que está a condição também da minha sala de pintos, porque às vezes eu posso fazer ali um trabalho muito, muito bem feito, né, Baião? Faço todo esse trabalho que a gente comentou ali de validação da curva, faço várias medições, ajusto, padronizo, e o pintinho está saindo lá com a temperatura de cloaca bacana no momento do saque, tá legal, mas daqui a pouco, puxa, eu não tenho uma condição boa de armazenamento de pintinho, minha sala não é legal, ou às vezes meu fluxo de ar não tá legal por algum motivo, enfim, aí ele acaba sobreaquecendo ali, e também a gente não é o que a gente quer. Então, desde o momento que o pintinho nasce, né, até o momento que o pintinho chega na granja, né, até o momento que a gente aloja, é importante que nós controlemos a temperatura desse pintinho. E de forma geral, né, assim, sempre as temperaturas mais altas normalmente são sempre mais desafiadoras do que temperaturas mais baixas.
Eventualmente, esse ano a gente teve, esse ano de 2021, né? Nós tivemos aí invernos, aí um inverno mais rigoroso, em alguns lugares com várias frentes frias ao longo do ano, e impôs um desafio com temperaturas baixas, certo? Mas, de forma geral, né, você está indo no Nordeste, você sofre mais com altas temperaturas do que com baixas, né? Aqui, né, eu moro em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente sofreu um pouco com temperaturas mais baixas, mas, de forma geral, também com mais altas. No Centro-Oeste, da mesma forma. Enfim, no Sul, claro, fica muito mais marcada essa questão. Mas os dois pontos são importantes, né? Não é para passar frio e também não é para passar calor, mas sempre o calor acaba nos desafiando sempre um pouco mais nesse aspecto. Ótimo, Guilherme. Eu até tenho uma dúvida aí sobre justamente esse controle lá na sala de pintinhos que você falou, mas guarda aí só um pouquinho que eu já vou jogar ela daqui a pouco. Antes de perguntar sobre isso, aí eu queria assim explorar agora um pouco mais sobre o controle de fato, né, da temperatura dos pintinhos lá dentro do incubatório. A gente tem visto com uma certa frequência que, normalmente os problemas de resfriamento, principalmente em incubatórios, são problemas estruturais, né? A gente tem os incubatórios antigos em funcionamento, que não tem uma capacidade de frio tão boa que consiga, né, manter as temperaturas necessárias. E muitas vezes o pessoal opta por alguns manejos, por exemplo, diminuir o tempo de incubação, né, total. Sacar os pintinhos antes do nascedouro, porque o nascedouro não dá condição para o pintinho se manter ali muitas horas, acaba sobreaquecendo lá dentro do nascedouro, e eles diminuem, né, o tempo de nascedouro para remediar isso. Mas a gente sabe que isso tem um impacto direto na eclosão, porque muitos pintinhos vão acabar ficando ali naquele processo ainda de bicagem, né? E se perde muito na eclosão em função disso. Então, assim, aí a pergunta é o que a gente pode fazer em relação a manejo nesses casos de problemas estruturais nos incubatórios, né? Realmente. A gente sabe que o ideal é corrigir a estrutura tem que dar conta da demanda, né? Só que não é algo para ser feito de pronto, muitas vezes demanda investimentos altos, demanda tempo. E o que a gente pode fazer em termos de manejo para minimizar essas situações? Boa pergunta, Baio. Bom, eu acho que primeiro ponto, né, seria a gente entender bem ali como que tá a nossa janela de nascimento. Aí seria um primeiro ponto ali, né? Ela tá mais adiantada, ela tá mais atrasada, enfim, para a gente ver bem certinho como que tá esse indicador. E eventualmente fazer ajustar o que for necessário ajustar. Tá? Bom, no segundo momento, o que eu vejo assim, de oportunidade, ou que daria para nós fazermos, né, eu concordo assim, que de fato é um desafio, né? A gente tem aí estruturas antigas, né, muitas vezes aí com mais de 30 anos, né, que estão operando ali, e a gente tira, né, bons resultados, né. Porém, a gente se depara com essa situação, né? Vou dar 496 horas, eu vou dar 500 horas, né, e vou fazer 2 saques, né? Vou sacar aqui primeiro o pintinho, depois deixo lá os embriões, o pintinho para nascer, e acaba gerando uma quantidade enorme de bicados porque a gente não consegue ajustar. Então, minha sugestão, na verdade, é a gente buscar manejar a temperatura no nascedouro, né? Eu, por exemplo, vou dando um exemplo prático, né? Vou transferir com 98,5 ou 98, né? E vou fazendo uma redução ali gradual, né, da minha temperatura. Por um exemplo, né? Isso aqui não é uma regra. Por exemplo, eu vou estar ali com umas 12 horas antes do saque, está com 97,5, então já faço um rebate de temperatura ali para controlar essa temperatura, né? E claro, aí vou ter uma abertura de damper, né? Se eu tenho uma água gelada no chiller, no incubatório, né? Já me dá uma condição bem melhor. Vai ser eventualmente eu não tenho chiller e vai acabar entrando um pouco mais de soprador. Então,
na minha sugestão, eu manejando essa temperatura, certo? Seria um ponto assim da gente buscar não deixar o pintinho passar calor, mas não sacar tudo muito antes ali dessas 504, porque depois esse pintinho a gente vai acabar jogando ali pro triturador, certo? Claro que também não é para a gente deixar todo mundo passando calor até o último pintinho sair da casca. Mas a gente medir a nossa janela, certo? E ver assim, olha, eu tô com 25% nascido nas 24, eu tô com 75% nascido nas 12, né? E vou dar as 504 horas e vou tirar a maioria dos pintinhos, ou eu tô ali com a janela atrasada e daqui a pouco vou ter que sacar antes e vou deixar um monte de pintinho bicado passar. Então, a minha sugestão de forma prática, né, a gente buscar ajustar ali a nossa temperatura, certo? E respeitar ali os tempos, entender como é que está o nosso perfil de nascimento e respeitar os tempos para que a gente tenha a menor perda possível, certo? E claro, né, Baio, lembrar dos temas de manutenção, né? Vamos pensar assim, mesmo que eu tenha uma demanda estrutural, vamos pensar assim, não tenho chiller, não tenho água gelada, né? E não consigo manter essa temperatura. Porém, em alguns casos a gente vê assim, puxa, os nossos adiabáticos, puxa, eles não estão legais, né? As colmeias estão já às vezes calcificadas, tá impregnado ali minerais ali que não deixam fazer uma boa troca, às vezes tem algum outro tipo de sujeira que a ventilação não está fluindo adequadamente, então aí a gente também tem que, sem gastar muito, né, claro, sem fazer um grande aporte de investimento, aí você comentou, né, mas eu já conseguiria talvez melhorar uma condição que eu tenho no meu incubatório, né, para tentar garantir que de fato eu mantenha esse pintinho confortável, né? O pintinho ele tem que de fato ficar confortável. Então eu tenho que achar no meu processo o ponto de equilíbrio ali entre as minhas horas de incubação, o conforto do pintinho e o resultado de eclosão. Então, não vai ter uma receita de bolo, né? Porque cada incubatório ele tem uma história, né? Cada incubatório ele tem uma realidade. Então, o conceito é eu ter a melhor eclosão possível, né? Com a melhor qualidade possível também. E ajustar ali de forma prática, né? Seria controlando essa temperatura, vendo ali o que eu tenho de fornecimento de ar, né? E não só fornecimento de ar, mas aí já indo para o investimento, tem que fornecer um ar que eu consiga rebater essa temperatura, fazer um investimento em algum processo de climatização, claro. Mas de forma prática seria olhando, né, esses indicadores e ajustando, né, as temperaturas ali e tal, para mim tentar buscar essas duas frentes. Ótimo, Guilherme. Muito bem explicado, gostei bastante, vai me ajudar bastante também no dia a dia com isso aí, porque realmente é algo relativamente comum, né? Isso vai ajudar bastante quem está ouvindo e me ajudar também. Você falou um pouquinho aí sobre os 2 saques que às vezes a turma faz para tentar amenizar esse problema nos nascedouros. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele, as desvantagens, as vantagens, ou a sua opinião aí sobre eles? Aí eu vou falar mais assim, né? Eu vou falar mais uma opinião do que mais uma opinião mesmo do que não é uma regra, né? Então, claro que daqui a pouco algum ouvinte aí pode discordar do meu ponto de vista e é completamente natural, né? Porque aí as realidades elas são diferentes, né? E as experiências elas são diferentes aí, sem problema nenhum. Eu particularmente, eu vou falar da minha experiência, né? Eu não gosto de trabalhar com 2 saques, né? Esse é o meu ponto de vista. A gente tem uma redução ali bastante significativa da carga térmica do nascedouro, né? E acaba que
e acaba que a probabilidade da gente acabar deixando ali uma quantidade importante ali de pintinhos para trás é muito significativo, né? Então, a gente reduz essa carga térmica, aqueles pintinhos que ficaram ali, né? Aqueles embriões que estavam ali naquele processo de bicagem, nascimento, como a gente reduz muito a carga térmica, acaba faltando ali essa temperatura, aquele estímulo, muitas vezes aquele estímulo sonoro ali dos outros pintinhos ali, né? Que estão fazendo barulho ali, esse é um estímulo também. Então, a gente perde isso, né? E muitas vezes, quando a gente vai fazer o segundo saque, né? Você vê que aquele pintinho, ele ainda não... A gente acaba perdendo uma boa parte, né, do que ficou, né? Então, na minha experiência, né, eu não prefiro fazer um saque só. Qual seria a vantagem, né? Vamos pensar assim, vamos fazer 2 saques. Eu, de fato, tirar aqueles pintinhos ali que já estariam prontos, né? Já tiro eles e já deixo eles mais confortáveis, né? Aí vai ter uma questão ali, um certo nível de subjetividade no que eu vou sacar ou que eu não vou sacar, né? Existe ali também digamos assim, tem um certo nível de erro, né? Eu vou sacar aquele pintinho que está mais verdinho, que talvez precisaria de um pouquinho mais de tempo de nascedor para fechar melhor um pouquinho o umbigo, para perder um pouco mais aquela umidade, enfim, né? Então, eu vejo, de novo, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Talvez aí a diversidade que a gente tem no Brasil, né? Um país continental, pode ser que tenha clientes que tenham bons resultados fazendo 2 saques e consiga se adaptar bem. Mas, de forma geral, na minha opinião, o ideal, sabe, Baião, é a gente ajustar nossas estruturas, ter ali, né, enfim, fornecer o que o equipamento precisa e até mais que isso, né, o que o animal precisa, o que os pintinhos precisam para deixá-los confortáveis e medir aqueles indicadores que eu vinha comentando e a gente fazer ali, de fato, um saque só. Certo? Esse é o meu ponto de vista, mas de novo, né, eu deixo aberto aí, porque pode ser que alguém escute e fale, não concordo e tal. Tudo bem, né, não tem problema, isso é completamente normal, mas a gente tem que se posicionar, né? Então a gente tem que dar a nossa opinião aqui, não dá para fugir da raia e ficar em cima do muro, né? Exatamente isso. O bom da discussão é essa, né? Não ficar em cima do muro, porque aí colocando os prós e contras, a gente vai chegando aí onde é o melhor, né? Agora eu vou partir para aquela pergunta lá na sala de pintinhos que eu estava aguardando aqui também. Aí colocando 2 panoramas, né? Se a gente tem uma sala de pintinho com uma boa climatização, onde você consegue manter os pintinhos conforto térmico, e outro panorama onde a sala de pintinho não tem uma boa climatização, seja para o frio ou seja para o calor. O ideal em cada um desses panoramas é o pintinho processou, vai para o campo, ou ideal o pintinho ainda ter um pouco de espera ali na sala, porque às vezes a gente vê nas integrações algumas situações que o pessoal da granja não gosta de receber o pintinho do dia, fala que é um pintinho mais apático. Tem algumas observações nesse sentido. E aí, o que é o mais ideal? Assim, de novo, né, vou falar para você, e aí já tem alguns trabalhos também que mostram isso, né, mas no meu ponto de vista, quanto menor for o tempo de retenção do pintinho, melhor, né? Eu tenho ali, eu taco o pintinho, processo, né, e já envio para a granja, é melhor. Melhor o pintinho estar dentro do aviário, comendo e bebendo, do que ele estar dentro da sala do incubatório, né, mesmo ela sendo... Claro, se ela tiver uma condição boa, que nem você comentou, melhor, né, menos pior, vamos dizer assim, né? Porque daí pelo menos ele vai estar confortável. Mas mesmo tendo uma sala boa, né, ou tendo uma sala ruim, o melhor é eu processar e mandar esse pintinho para a granja. O que às vezes, talvez pode ser que ocorra, né, não sei aí, vamos, não, como uma troca de ideia, né, daqui a pouco se eu tenho também, né, um pintinho, que às vezes também, né, eu saco ele, quero fazer 2 saques, eu saco ele antes das 504 horas, faço um saque mais antecipado,
É um pintinho que vai estar, vamos dizer assim, a gente fala mais verdinho, né? Pintinho mais balofinho, é um pintinho que tem um rendimento ali que vai estar ali 70%, 71%. Ele vai ser, de fato, um pintinho mais letárgico, certo? Então, aí, e aí essa percepção, né? Que, não, eu deixo ele no incubatório, ele vai chegar naquele rendimento que a gente fala ali de 68%, 67%, né, e vai chegar mais ativo na granja. Mas veja que aí, na minha opinião, né, a gente começa a corrigir um problema do ponto do lugar errado. Tá? Então, eu ajustar o meu processo, certo, para ter ali, para ter o máximo de pintinhos prontos, né, o nascimento normal, uma janela normal, e eles confortáveis, né? Eu processar ele, deixá-lo, mantê-lo confortável, transportá-lo em conforto, e ele chegar na granja, ele vai ter um comportamento normal. Agora, se eu inverto, né, já está quente e tal, eu saco antes, eu já mandar ele, aí às vezes o pessoal pode de fato, e essa pode ser uma percepção de que ele fica mais ativo se eu deixo ele esperando, certo? Mas na minha opinião, a gente está corrigindo um problema do lado, ou da forma errada, vamos dizer assim. Quanto menor o tempo, sabe, de retenção, melhor. A gente falou agora há pouco, né? A gente tem às vezes janelas aí de 30 horas, né? Ou às vezes até mais ali e tal. Então, veja, o pintinho, ele nasceu ali 30 horas antes do saque, ficou ali 30 horas, vamos pensar assim num caso ruim, né? Aí até ser sacado, aí a gente ainda processou esse pintinho, ou sexou, não, enfim, tanto faz, e deixou ele mais aí, sei lá, 8 horas, 6 horas dentro da sala de pintinho ali, até ele ser transportado e chegar no campo. É um tempo muito grande, né? Ele tá ali sem água, né? Sem alimento, e aí a gente está perdendo tempo, né? A gente está perdendo o potencial da ave, né? Então, quanto antes, Baião, a gente processar e mandar para o campo, melhor. Uma situação, eu tenho uma sala ruim, né, pior ainda. Certo? Se eu tenho uma sala com fluxo de ar ruim, que uma climatização é ruim, que o pintinho fica ali estressado, claro, aí eu vou agravar mais ainda meus problemas, né? Mas, de qualquer forma, o ideal é que ele, quanto antes ele ir para a granja, melhor. Boa. Isso acho que você explicou muito bem. A gente, às vezes, menospreza, né, o problema de uma sala de pintinho, porque o pintinho vai ficar lá 1 ou 2 horas, ou 5 horas, sei lá, no máximo. E a gente menospreza o problema que isso pode gerar para o pintinho, mas a gente esquece que antes dele ficar aquelas 2 horas ou poucas horas na sala de pintos, ele ficou também dentro do nascedouro, né, uma parte deles esperando para ser sacado, né, os pintinhos, os primeiros a nascer ali. E isso, quando se soma com a má temperatura na sala de pintinhos e eventualmente no transporte, isso se soma até que ele vai consumir água, até que ele vai se recuperar, realmente o desempenho aí já foi para o espaço, né? Então, e aí mais uma vez, né, eu concordo com a sua opinião, eu acho que realmente depois que processou, ele está na granja com comida, com água e com a temperatura de conforto, é o melhor cenário, né? E aí, para complementar isso, uma boa parte das integrações, o tempo de transporte do pintinho até a granja é curto. E eu vejo, assim, com bastante frequência, os caminhões também que fazem esse transporte não são preparados para manter uma boa temperatura no pintinho. E eu acho que isso aí vem de encontro ao que você estava explicando, né? Tem todo aquele tempo que ele ficou no nascedouro, e muitas vezes sofrendo, um pouquinho de tempo na sala, um pouquinho de tempo no transporte, e aí a gente vai perdendo toda a qualidade do pintinho. Aí eu gostaria que você concordasse comigo ou não, né? Fizesse a sua observação em relação ao transporte. Poucas horas, ou que seja meia hora, 1 hora com o transporte inadequado também pode causar um impacto alto aí no desempenho do pintinho nos primeiros dias? Sem dúvida, Baião, sem dúvida vai ser um transporte ruim, né? Um caminhão que não atenda pelo menos ali, né, os pré-requisitos mínimos,
vai ter um impacto negativo sim na qualidade do pintinho, né? A gente às vezes faz um trabalho excelente no incubatório e estraga o pintinho no transporte, né? Então, assim, quais seriam então os requisitos, né? O que eu deveria olhar no transporte, né? Em primeiro lugar, é ter um caminhão em boas condições, né? O que é um caminhão? O que significa um caminhão em boas condições? Bom, vou ter o meu baú. Primeiro, o caminhão tem que estar em boas condições mecânicas para não estragar, né, no caminho, porque os nossos baús de transporte são de ventilação forçada, então ele vai ventilar à medida que o caminhão estiver em movimento, né? Então tem um damper frontal ali que vai por onde vai entrar o ar, e esse ar vai ter alguma preparação ali, vai ter uns bicos de umidade, vai passar por baixo do assoalho, né, e subir e ser extraído por cima. Então, a primeira coisa esse caminhão tem que estar funcionando bem. A parte mecânica, né? Vamos pensar no baú, eu tenho que aplicar um checklist ali, antes de carregar esse caminhão, eu tenho que aplicar um checklist no caminhão. Assim, tá tudo funcionando, os exaustores estão todos funcionando, meu sistema de climatização está funcionando. Se não estiver funcionando, não pode carregar. Isso sempre vai gerar estresse, né? Tem o setor de logística, tem não sei o quê, tem... Então, bom, cara, não pode estar estragado, né? Senão a gente ali já vai ter problema. Um terceiro ponto seria respeitar a capacidade do caminhão. Eu acho que a tua indagação é muito pertinente, né? Não, é só 1 hora, 1h30. Então, às vezes, um caminhão que é para 60 mil, eu coloco 70 e tantos mil pintinhos, né? O corredor do caminhão, ele não é para transportar nada, né? Mas a gente coloca 10 ou mais de altura, 10 caixas ou mais, né? É o que dá, 14. E enche tudo e vai, porque isso dilui custo. Mas o caminhão ele não é preparado para essa quantidade, então a gente vai ter esse pintinho ali também sob estresse, né? Isso vai impactar também, isso pode, né, gerar aquela condição que a gente vinha comentando ali. Tem um trabalho interessante que mostra ali o tempo de exposição do pintinho a altas temperaturas, né? Um trabalho interessante onde o pessoal simulou, né, essa condição de transporte ali se você estimula, ou se você você expõe o pintinho a essa temperatura, ele rapidamente, a temperatura corporal sobe, né, e você vai ter uma frequência cardíaca mais alta, né, e isso vai se manter, né? Então, mesmo que seja um período curto, isso vai ter um impacto, claro, negativo. Você tem, claro, distâncias mais longas, obviamente é pior, né? Mas a gente também não pode subestimar distâncias curtas, né? Porque isso também vai impactar negativamente na qualidade do pintinho. Então, às vezes a gente está numa região quente, né? A gente vai lá e enche o caminhão e tal, aí você tem uma estrada ruim, a troca de né, a ventilação não fica legal e tal. O pintinho vai ficar sobreaquecido. O que vai acontecer? Ele vai chegar na granja, se a gente for medir a temperatura de cloaca lá, for aferir, ele vai estar lá 41 e tanto, 42 ou mais, né? Aí fica aquele pintinho também letárgico, né? Até ele vai ficar lá, não vai caminhar, até ele se estabilizar, voltar à temperatura de conforto, ele não vai comer e não vai beber, vai ficar lá deitadinho ali, baleadinho, né? Meio dormindo, aí fala, puxa, esse pintinho tá ruim. Aí não, é que ele chegou sobreaquecido, às vezes por um transporte, que nem você falou, né? Um transporte ruim, né? Um transporte que não ficou legal. Então, aí claro, a gente tem alternativas, né? Então, dependendo da região, né? Se tem calores muito elevados, temperaturas muito elevadas, né? Por exemplo, às vezes no Centro-Oeste tem clientes que mudam, dependendo da época do ano, muda o horário de processamento do pintinho, né? Então, é uma época muito quente, que nem está agora, né? Às vezes o pessoal muda o horário de processamento, né? Vou processar o pintinho para todo mundo ser expedido aí até as 10 horas da manhã. Então eu fujo daquele horário da 1, 2 da tarde ali, que está aquele calor enorme, e de submeter esse pintinho a essa temperatura tão elevada. Então tem essas alternativas, né? E de forma geral seria isso, mas o transporte é uma peça fundamental. E muitas vezes, o que acontece? Ele é um pouco até esquecido, né? Não se diz esquecido assim, muitas vezes a gente não está olhando, né?
fica a cargo da logística, não, fica a cargo do incubatório, não. Então, o pessoal do incubatório, que essa é uma sugestão, né, que tem que gerenciar ali, que tem que estar pegando no pé e tal, porque ainda faz parte da entrega para o cliente frango de corte, certo? A gente ainda não terminou a nossa responsabilidade enquanto incubatório. A gente ainda participa do indicador aí de primeira semana, né, de mortalidade de primeira semana. Então, não é porque a gente entregou lá o pintinho que está tudo certo, né? Não. Fechou o caminhão, mandou, terminou a minha obrigação. Não. Ali ainda sou responsável. Então, eu tenho que estar gerenciando, tenho que estar olhando também, né, esse aspecto. Perfeito, Guilherme. E legal que você coloca aí, né, em quase todas as perguntas, que a gente tem pelo menos recurso, né? Sem fazer investimento, a gente tem algumas alternativas para tudo, mesmo para o transporte, sem ter que investir em baús novos. Você comentou aí do ajuste de horários, de processamentos. A gente tem recurso para tudo, para tentar melhorar, sem ter que investir em todas as vezes, né? Muito bom, Guilherme. Gostei demais do bate-papo aqui, cara. Bastante esclarecedor, muito rico, como todos os outros foram aí. E vai continuar sendo, né? O tema de pintinho não acaba aqui. O próximo episódio vai ser com o José Luiz e o Guilherme também, para falar do manejo, que até o título é bastante interessante, né? A culpa não é do manejo, é do pintinho que veio ruim. Essa é para colocar fogo no parquinho, né? Essa vai colocar fogo. Esse aí eu não vou perder também. E aí eu vou deixar para continuar discutindo aí agora com o José Luiz o próximo episódio, tá? Muito obrigado, Guilherme. Esclareceu bastante coisa aí pra gente. Uma maratona de podcasts aí tá cada dia melhor e muito rico. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Baião, agradeço a oportunidade da gente estar conversando aí, trocando essas ideias. É sempre muito enriquecedor, né? Eu gostaria de incentivar aí, né, os nossos ouvintes aí a estar aí interagindo conosco aí, né, através das plataformas, né, de áudio, de vídeo, das redes sociais, enfim, mandando sua pergunta, sua inquietude, sua discordância também, mandando aí temas que eventualmente nós não abordamos, ou talvez na percepção aí de alguém, talvez a gente poderia aprofundar mais. Também nós estamos aí à disposição de vocês. A nossa ideia aqui, de fato, é trazer uma informação de qualidade, uma informação pertinente, que seja útil, né, e aplicável nos processos, né, e que venha enriquecer aí vocês. Então, e sobretudo, né, que vocês tenham aí a melhor experiência possível, né, com os produtos Cobb. Essa é a nossa missão, né, o seu resultado, né, é o nosso resultado. Então, eu queria dizer para vocês que estamos juntos aí e contem sempre conosco aí, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo pelo tempo e pela paciência de vocês. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes. Acompanhe a gente aí nos episódios passados, quem não ouviu ainda. E fiquem ligados aí para o próximo, que o tema vai ser muito bom. Obrigado a todos, grande abraço. Está começando o momento de dica de bem-estar animal para gestores de avicultura. Você ouviu Cobbcast, o podcast da cadeia avícola.